Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao evento Proficiência Sim Neura. Estou muito feliz que vocês estão aqui essa noite. Eu estava muito ansiosa por esse momento para falar com vocês. Eu sou Kátia Fernandes, eu sou professora de espanhol, especialista em preparação para provas de proficiência espanhola. E essa noite eu vou te mostrar o caminho para você alcançar a sua proficiência espanhola em 3 meses. Todos os idiomas têm provas de certificação para avaliar qual é o nível de conhecimento do idioma daquele aluno. Está no nível básico, no nível intermediário, no nível avançado, ou já é fluente naquela língua. Então, existe o que nós chamamos de marco comum europeu de referência. Designam como A1 é o nível básico de conhecimento daquele idioma, A2, básico, quase intermediário, B1, intermediário, B2, intermediário, chegando no avançado, C1, conhecimento avançado, e C2 é a fluência no idioma. Todos os idiomas têm uma prova de certificação. Uma, mais de uma. O espanhol tem algumas. Eu vou contar para vocês hoje as principais, ok? Mas existem outras também não tão conhecidas. Todas são importantes. Porém, tem umas que são mais famosas do que outras. Você precisa, quando você vai estudar numa universidade fora do país, as universidades sérias, as universidades de primeira linha, elas exigem uma certificação, uma prova de proficiência, que você domina em determinado nível aquele idioma. As empresas também, as melhores empresas, as empresas sérias, também vão te exigir uma certificação para você trabalhar naquele país. E mesmo que você não tenha a pretensão de morar em outro país, você pode, com essa certificação, conseguir uma promoção no seu trabalho. O espanhol, sendo uma segunda língua, ele pode te acrescentar vários benefícios. O diploma do DELE, que é o Diplomas de Espanhol como Língua Estrangeira. É um dos mais reconhecidos, um dos mais famosos e um dos que as pessoas acham que é o mais difícil de conseguir. É o famoso DELE. Eu consigo levar o meu aluno à proficiência espanhola hoje em 3 meses. Com o método que eu desenvolvi, eu consigo nesse tempo. Porque agora eu já sei todas as pegadinhas da prova, o que cai na prova, a estrutura dessas provas e o que os alunos precisam saber para serem aprovados. Encontrei uma maneira para resolver esse problema que era os alunos conseguirem ser aprovados e o problema que eu tive, né, da minha aprovação também, o tempo todo que eu perdi. Então eu estudei mais, eu me preparei, eu revisitei provas antigas de várias certificações. Então, o DELE, como eu já disse para vocês, o CIELE, que é o Serviço Internacional de Evaluação da Língua Espanhola, CELU, Certificado de Espanhol de Língua e Uso, e o DIE, que é o Diploma Internacional de Espanhol. Eu estudei todas essas 4 certificações, que são as mais reconhecidas, mais famosas em espanhol. Revisitei todas elas, estudei todas elas e comecei a ver qual é a estrutura de cada prova. Claro que eu não acertei o meu método na primeira tentativa. Eu testei com alunos, não deu certo na primeira, não deu certo na segunda. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma metodologia que eu levo à proficiência espanhola. Mas isso faz 12 anos. Como eu disse no começo, eu dou aula há 29 anos. Então, vocês podem ver que eu não desenvolvi uma metodologia de ontem para hoje. Foram vários anos de testes, de tentativas e erros, até eu chegar no método que eu tenho hoje e que é eficaz, funciona com vários alunos. Eu já tive centenas de alunos aprovados em proficiência com esse meu método.
Então, testei meu método, na ocasião, com o aluno que queria o certificado, ele foi aprovado. Testei com outro também, e mais outro, e assim foi. E nisso eu percebi que eu poderia replicar essa minha metodologia com outras pessoas. Eu poderia, então, desenvolver esse método para passar para outros alunos que tivessem esse interesse acadêmico, profissional, pessoal, enfim. E agora eu quero dividir isso. Agora que eu entrei no mundo digital, que eu também relutei para entrar, que eu também tive todas aquelas crenças limitantes, porque eu dava aula só no presencial. Então, toda essa minha resistência a entrar no digital, agora que eu entrei também, agora segura. Agora eu vou continuar e quero levar essa minha metodologia para vários outros alunos, não só para os alunos ali do meu ciclo de trabalho ou da cidade onde eu moro. Eu posso espalhar isso para outras pessoas também. E hoje eu sei o caminho. Eu sei qual é o caminho para que o aluno alcance essa proficiência mais rapidamente e não perca 8 anos, né? Porque eu demorei 6 para tirar o básico e mais 2 para tirar o superior, então foram 8 anos estudando e me desesperando por causa dessas provas. O meu objetivo com esse método é levar o aluno à proficiência e tranquilizar esse aluno, especialmente tranquilizá-lo com relação à prova oral. Por isso que minha equipe e eu pensamos nesse nome para o evento, Proficiência Sim Neura. Esse nome não é por acaso. É Sim Neura, que é para o aluno ficar sem neuras, não ficar neurótico, não ficar desesperado, estressado com a prova, certo? Também existe em espanhol esse termo neura, de neurótico, como em português, ok? Por isso, Proficiência Sim Neura é o nome do evento, eu achei assim muito pertinente. Agora, com todo esse tempo trabalhando com educação, com espanhol, são 29 anos, 12 anos com essa minha metodologia de proficiência, eu trouxe para vocês aqui 4 erros que as pessoas cometem, pensamentos equivocados que elas têm. Vou dividir aqui com vocês. Então, primeiro, muitas pessoas só querem fazer uma prova de proficiência quando dominarem o idioma perfeitamente. Isso é um erro, pessoal. Você não tem que esperar dominar o idioma perfeitamente para só então fazer uma prova. Segundo erro comum das pessoas, deixam para fazer a prova apenas quando aparece a oportunidade de estudar ou de trabalhar fora. Ou então quando surge aquela promoção no trabalho. Pessoal, isso é péssimo. Vocês têm que se antecipar, porque quando surgir a promoção ou quando surgir a oportunidade de estudar ou trabalhar fora, vocês vão estar com uma demanda de coisas para fazer enorme. Burocracia, papelada, muitas coisas para resolver. E ainda vão ter que se preocupar com uma prova de proficiência. E outra, as instituições que determinam as datas das provas, não somos nós. Eu quero fazer a prova do dele amanhã. Não, não é assim. O dele, por exemplo, as datas são 3 ou 4 vezes ao ano. Então, não é quando eu quero que eu faça a prova. O CIELE, por exemplo, você consegue agendar a prova, mas com 3 semanas de antecedência. Então, se é uma coisa assim para a semana que vem, você não vai conseguir. A gente tem que se organizar. Sem contar pessoas que têm dificuldade de trabalhar sob pressão. E pessoas que têm dificuldade de trabalhar sob pressão, num momento de tensão como esse, vão se atrapalhar para pensar em estudar para uma proficiência, arrumar todas as outras coisas que envolvem essa mudança de país, por exemplo. Então, isso também é um erro. Quando aparecer, eu vou atrás. Não. Outro erro. Aquelas pessoas que falam, eu garanto a prova oral e auditiva, então eu serei aprovado na proficiência. A maioria dos exames de proficiência exigem as 4 habilidades. Então, você tem que ter uma nota mínima em audição, escrita, oralidade e compreensão de textos, leitura, gramática, etc. Não adianta você ter uma boa audição,
e falar bem se você não for aprovado nas outras provas. Então, isso também é um erro. Eu entendo muito bem, eu me comunico muito bem, então eu vou lá e passo na prova. Não é bem assim. A prova não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas também não é uma coisa tão óbvia assim. Ela tem uma estrutura, ela é bem elaborada, ela é bem feita, bem planejada. Então, também não é chegar lá de qualquer jeito, fazer a prova e passar, senão todos os que estudam espanhol teriam a certificação. E ainda tem um quarto exemplo que eu trouxe para vocês hoje, que é aqueles que não acreditam que uma empresa ou uma universidade pede uma comprovação de proficiência, acham que é papinho furado. Aí eu digo para vocês, as boas universidades e as boas empresas vão exigir, sim, uma certificação. Porque como é que você vai estudar fora do país, fazer um mestrado, por exemplo, na Espanha, se você não sabe se comunicar em espanhol? O que você vai absorver desse curso? O que você vai compreender do que esse professor tem para te passar? Como é que você vai trabalhar numa empresa latino-americana, por exemplo, se você não fala espanhol? Então, é claro que as empresas elas vão exigir uma certificação e as universidades também. E, geralmente, o nível que elas exigem é o B1 ou B2. O B1 sendo, como eu já disse, o intermediário e o B2 intermediário quase avançado. É esse nível, no geral, que elas exigem. E a minha metodologia foi pensada para o aluno atingir o nível B1 ao C1. Então, B1, B2 ou C1, que é o que as empresas e universidades, no geral, pedem. Elas nem exigem o avançado. Você tem que estar ali no intermediário, quase avançado, para que você seja admitido naquela universidade e admitido naquela empresa. Agora, a pergunta que eu faço, vocês vão arriscar alguém chegar na sua frente com o certificado e pegar a sua vaga, tirar a sua oportunidade, porque você não tem esse certificado? A vida não espera, né? Perder tempo é perder dinheiro. Então, se liguem nisso. Os 3 pilares do meu método se baseiam em comunicação oral sem medo de se expressar. Como eu disse para vocês, o pânico dos meus alunos era, e de muitos ainda é, a bendita prova oral. É o medo da avaliação oral. O que esse entrevistador vai perguntar e como que eu tenho que responder? Eu vou travar, eu não vou saber falar. Claro que você tem que falar o tempo todo em espanhol. Então, a minha metodologia é pensada para que você se expresse cada vez melhor. Quando eu apresentar o meu método para vocês, vocês vão ver que todos os módulos têm tópicos para você desenvolver essa comunicação oral e se sentir seguro na hora da prova. Segundo, observação de palavras-chave nos textos das provas. Então, a parte de leitura são várias tarefas com textos diferentes. Dependendo do nível da prova, os textos são mais ou menos elaborados, fáceis ou difíceis. E existem palavras-chave que você tem que identificar essas palavras-chave, que ao identificá-las, você consegue mais facilmente responder às alternativas. Então, também, um dos pilares do meu método é esse. E o terceiro, uma estrutura lógica para o desenvolvimento da prova escrita, que é a redação. Todas as certificações também têm uma prova de redação, para você desenvolver a escrita. E há um roteiro a ser seguido. E essa redação, ela tem que ter começo, meio e fim. Ela tem que ser coesa. Ela tem que ser coerente. Então, no meu método, o aluno aprende quais são esses conectivos para argumentação, para você mudar de uma ideia e ir para outra, para você construir um texto que seja pertinente ao que eles exigem nessas provas. Se você ainda tem dúvidas da importância de uma proficiência, os exames internacionais, eles dão uma classificação real e clara das habilidades linguísticas de um estudante ou candidato a uma vaga. Eu trouxe para vocês agora algumas vantagens que o espanhol oferece a nível profissional. Melhores salários.
o espanhol pode proporcionar melhores salários. Então, como vocês podem ver aí, falar espanhol garante um aumento de 44% no seu salário. Os idiomas que garantem uma média salarial superior são inglês, espanhol, alemão e chinês. Cargos de gerência, dominar outras línguas, isso pode proporcionar um aumento de 64%. Então, isso são dados aí recentes. Mais oportunidades. O inglês, todo mundo sabe que é o idioma obrigatório nos processos seletivos. Quando eu era adolescente lá atrás, saber falar inglês era o máximo. Agora, o inglês já se tornou obrigatório. Se você fala que fala inglês, o entrevistador fala, tá, e você fala inglês e o que mais? E esse o que mais que ele quer é o espanhol, que é considerado o diferencial. Então, vocês já perceberam que nós estamos rodeados de países todos ao nosso redor, aqui no nosso continente, falando espanhol? Só tem a gente aqui falando português? Como é que os brasileiros não percebem, muitos não percebem ainda, a importância do espanhol? Ah, mas o Brasil é o maior país do continente. Ok, é o maior país geograficamente, é o maior país, mas e daí? Todos os... América Central, o México, muitas cidades dos Estados Unidos estão falando espanhol também. Algumas empresas, elas preferem que o candidato tenha uma segunda língua do que tenha uma pós-graduação. Porque para a empresa especializar um funcionário é mais fácil do que ensinar para ele uma nova língua. Então é assim que elas pensam. Com relação à carreira, em multinacionais e startups, os colaboradores realizam reuniões fora do país. Esse funcionário pode ficar uma temporada em outro país. E, nesse caso, é fundamental que ele domine o idioma do país. Então, esse funcionário, esse colaborador, ele pode se tornar uma peça-chave na empresa. Outro exemplo de carreira, nos Estados Unidos, um segmento de mercado que cresce rapidamente é o hispânico. Falar a língua e entender a cultura do público-alvo é vital para as negociações. E no Mercosul é imprescindível, né? Como eu disse, os países aqui ao nosso redor falando espanhol, só a gente falando português. O networking também, dominar o espanhol ajuda você a fortalecer a sua rede de contatos. Então, você conhece pessoas que falam espanhol, você sabendo se comunicar, você pode se vender melhor, dizer quais são as suas habilidades, as suas competências, e essa pessoa pode levar essas informações para outra, e de repente você ser contratado por uma empresa fora, enfim, aquela rede de contatos que, se você domina o idioma, você consegue participar. Outro exemplo de networking. Se você é empreendedor, não sei se algum de vocês aqui é empreendedor, mas já perceberam como está o fluxo migratório e turístico para o Brasil? Vocês não acham que seria um diferencial poder falar com colombianos, uruguaios, espanhóis e oferecer o seu produto na língua deles? Meu método, que o nome é Espanhol com K, está dividido em 6 módulos, que já foram testados e validados por centenas de alunos aí nesses 12 anos. Eu vou mostrar para vocês agora qual é o meu método. Ele está dividido aí em 6 módulos, e o primeiro é a trilha do conhecimento. Eu levo o aluno ao caminho para que ele obtenha a proficiência. E vocês vão observar, conforme eu for mostrando aí para vocês, que um módulo está relacionado a outro, os conteúdos estão interligados, então o aluno aprende um conteúdo para depois seguir para o outro, uma coisa está conectada com a outra, então é uma trilha que ele vai seguir para lá no 6º módulo, esse aluno estar preparado para fazer uma prova de proficiência, seja ela qual for. O objetivo dos 6 módulos. Então, ele é dividido em 6, seguem a mesma estrutura para que o aluno tenha contato com as 4 habilidades exigidas nas provas. Então, em todos os módulos, do 2º ao 6º, ele vai ter contato com parte auditiva, oralidade, leitura e escrita. A estrutura dos módulos. Todos os 5 módulos constam
recursos para comunicação, vocabulário, gramática e preparação para as provas. Então, esses 4 tópicos aparecerão em todos os módulos. Quais são os objetivos dos módulos? Isso para os 5 módulos, né? Do 2 ao 6. O aluno aprende ou revê o conteúdo proposto de maneira específica, elaborada e direcionada às provas de proficiência. Atenção especial aos recursos de comunicação e à gramática. Esses conteúdos preparam o aluno para as provas de oralidade e escrita. Então, todo o conteúdo que está no curso, que está nos módulos, ele prepara esse aluno para a prova de oralidade e para a prova escrita. Nada é por acaso, é o que aparecem nas provas. E o contato com as 4 habilidades exigidas nas provas, como eu já comentei. Então, aqui eu estou apresentando para vocês o conteúdo do módulo 2, com referente ao recurso de comunicação e ao vocabulário. A gramática, que aparece no módulo 2, esse aluno que faz tempo que estudou e não lembra de mais nada, o método é pensado para ele rever esse conteúdo e conseguir fazer a prova. Não sei por onde começar a estudar para uma prova de proficiência. Com essa metodologia, eu estou mostrando quais são os conteúdos. É por aqui que você vai começar a estudar. Por exemplo, gramática. A gente começa por aí. Vocabulário e oralidade. A gente começa por aqui. Então, o caminho aí já está feito. Os pronomes átonos em espanhol são muito difíceis. No geral, os alunos, os brasileiros, têm dificuldade com os pronomes átonos. Nós não usamos pronomes em português. Eles existem, todos, os mesmos do espanhol existem em português, só que a gente não usa. Então, em português, por exemplo, se a pessoa te pergunta, você viu a Carla? Você fala, vi. Um hispanohablante nunca vai dizer vi. Se você pergunta, viste a Carla? Ele te vai responder, sí, la vi. Lá, esse lá é um pronome átono, é um pronome de objeto direto. Ele aparece sempre na língua espanhola. Isso é usado na língua espanhola. Isso não é só o espanhol culto, formal, não. As crianças falam assim. No meu método, eles aparecem aqui, pronomes átonos de objeto direto e indireto. Então, o aluno vai aprender ou o aluno vai rever esse conteúdo para prova. Módulo 3, o conteúdo do módulo 3 está aí, tanto com relação aos recursos de comunicação, quanto ao vocabulário e a gramática, referente ao módulo 3. O que os alunos costumam dizer nesse momento? Sempre me confundo com qual tempo do pretérito devo usar em espanhol. Por isso que no módulo 3 aparecem vários tempos do pretérito. Pretérito indefinido, pretérito imperfeito, pretérito perfeito composto. Então, o aluno aprende ou também revê todo esse conteúdo. Outro tópico importantíssimo aí, marcadores do discurso. Esses marcadores do discurso vão ser importantes para você desenvolver a sua redação e para você desenvolver a sua oralidade na hora da prova. Então, uma coisa está relacionada com a outra e todo o conteúdo desse método é voltado para as provas de proficiência. São conteúdos recorrentes nessas provas. Não tenho tempo para estudar para uma proficiência, é outra queixa desses montões de alunos aí que eu já tive. Com essa metodologia, você vai ter tempo para estudar. Os módulos são compactos, são bem objetivos. E outra, pessoal, tempo é prioridade. Se a proficiência é uma prioridade para você, você vai arrumar tempo para estudar. E as aulas sendo online, você consegue se organizar também para estudar naquele momento que você tem mais disponibilidade. Então, isso aí também não pode ser uma barreira. Módulo 4. Então, tudo o que o aluno aprende no módulo 4, com relação aos recursos de comunicação, ao vocabulário,
Ah, mas tempo livre, cultura, cinema. Sim, as provas de proficiência vivem colocando algum texto sobre cultura, ou querendo que você desenvolva uma redação sobre música, cinema, esportes. Então, não é para encher linguiça, é conteúdo que pode ser cobrado, sim, nas provas. Gramática do módulo 4, substantivo, perífrase, futuro, orações condicionais. O que os alunos costumam dizer? Qual é a queixa desses alunos? Aprender espanhol é muito difícil. Com essa metodologia, o aluno percebe que não é difícil, o conteúdo está relacionado ao outro. Uma coisa está interligada à outra, não é difícil. O espanhol não é um idioma difícil. O espanhol tem origem latina, igual ao português. Então, para nós brasileiros, isso não é difícil. É uma questão de conhecer, praticar, praticar e praticar. Adulto aprende com a prática. É isso que nós precisamos, praticar. Outra reclamação dos alunos que eles costumam dizer para mim, o verbo gustar sempre foi confuso para mim. O verbo gustar, olha aqui nos recursos de comunicação. O aluno aprende a expressar gostos, desejos, sentimentos, preferências, expressar gostos. Então, você vai rever o verbo gustar. O aluno pratica isso. O verbo gustar vai aparecer muito em redação, vai aparecer muito também na prova oral. Por isso que é importante revê-lo. A estrutura do verbo gustar realmente é diferente do português. Sim, é diferente. Mas a partir do momento que o aluno compreende essa estrutura, ele segue. Módulo 5, recursos para comunicação, gramática. Ai, meu Deus, subjuntivo, que difícil. Essa é uma das queixas dos alunos. É complicado, não é complicado. Você já viu aqui no módulo 3 os pretéritos. O pretérito indefinido, os verbos irregulares, eles têm uma raiz, a irregularidade deles. Essa mesma irregularidade é levada para o subjuntivo. Então, se o aluno sabe os verbos regulares no pretérito, ele vai saber também no pretérito do subjuntivo. Só muda a terminação. Simples assim. Não tem estresse. Tenho dificuldade de me expressar quando tenho que dizer minha opinião, concordar ou discordar de alguém. Queixas dos alunos aí, né? Olha aqui. Nos recursos de comunicação, o aluno vai ver expressar aprovação e desaprovação, concordar e discordar de algo. Por que isso está aí? Porque isso também aparece nas provas. Uma das tarefas da prova oral do DELE, o entrevistador vai ter uma opinião. Eu gosto de azul, por exemplo. E você vai ter que gostar de verde, mesmo que você não goste de verde. E aí vocês vão discutir sobre isso. Você tem que concordar ou discordar daquele entrevistador, do tópico que ele vai levantar ali na hora. Por isso que esse conteúdo está aí. Também nada é por acaso, nada saiu aleatoriamente da minha cabeça. Não é um tema que, eu gosto de dar aula sobre isso, então vou colocar no meu método. Não é por aí o desenvolvimento desse método. E, finalmente, o módulo 6. Todo o conteúdo de recursos de comunicação, todo o conteúdo de vocabulário. Dor de cabeça, dor de estômago, sim, também são temas recorrentes nas provas. Tanto para você fazer uma redação, quanto para você se comunicar na parte oral. Geralmente aparece tópico relacionado à saúde, estética, dieta, alguma coisa assim. Gramática, combinação dos pronomes átonos. Aí o aluno já reviu os pronomes átonos lá no módulo 2. Aqui, a gente combina os dois pronomes. Então, por exemplo, mañana es el cumpleaños de mi mamá. Se la voy a dar flores. Então, você usa o pronome, os dois pronomes juntos, os dois pronomes átonos aí juntos. Isso também
Esquece, a gente não usa isso em português. Por isso que, para muitos alunos, isso é tão difícil. E o uso do imperativo. Então, o que os alunos costumam dizer? Tenho dificuldade com o imperativo. De novo, se o aluno já viu o subjuntivo, o imperativo é praticamente um repeteco do subjuntivo. Se sabe o subjuntivo, sabe o imperativo. Simples assim. Entendo espanhol, mas tenho dificuldade para me expressar. Então, o seu problema é a prova oral? Olha quantos recursos de comunicação a gente vê em cada módulo. Tudo isso é para que o aluno pratique, para que ele interaja, para que ele desenvolva a oralidade e a escrita. E me confundo para propor ou sugerir algo ou recusar uma proposta em espanhol. Também outro tema recorrente nas provas de oralidade. O entrevistador vai te falar alguma coisa e você tem que negar, ou você tem que propor outra, sugerir outra ideia. Como que eu faço isso? Por isso que isso aparece nos recursos de comunicação. Esse último tópico aí, preparação para as provas. Em todos os módulos, do 2 ao 6, eu coloco tarefas das provas, provas que já foram utilizadas nas proficiências. Então, haverá 4 tarefas em cada módulo. Uma tarefa auditiva, uma tarefa de redação, uma tarefa de leitura e uma tarefa de oralidade. Nesses 5 módulos, ao final deles. E essas tarefas terão relação com todo esse conteúdo passado nos módulos. Então, uma coisa está conversando com a outra. Isso é importante frisar novamente. As aulas desse curso serão gravadas. Então, o aluno pode assistir quando e quantas vezes ele quiser, pode parar, voltar, seguir o método no ritmo dele. Cada aluno tem um ritmo, tem aluno que é mais acelerado e tem aluno que é mais lento. Ok, o aluno segue no seu ritmo, no seu tempo. Ah, mas aulas online de espanhol tem de monte por aí, né? Nenhuma novidade. Eu concordo, aulas de espanhol online tem de monte por aí. Agora, o grande diferencial do meu método, a cereja do bolo do meu método, mas não é aquela cereja do vidro, aquela que minha avó falava que era feita de chuchu, não, é a cereja fruta, a cereja gostosa, sabe qual que é? Então, que há um encontro semanal ao vivo e online, em horário definido, para tirar dúvidas, fazer alguma explicação complementar e acompanhar a evolução dos alunos. Então, uma vez por semana, eu estarei online e ao vivo para encontrar esse aluno. Eu estou com eles lá toda semana, encontro esse aluno para quais são as dúvidas, converso, acompanho a evolução, aproveitamos para conversar em espanhol, tudo isso é fundamental. E isso eu considero ser o grande diferencial do meu método. Não é simplesmente um curso que está gravado e colocado lá na plataforma e o aluno vai lá e se vira. Não é assim. Bom, a primeira surpresa da noite que eu trouxe aqui para vocês hoje é essa. Eu vou abrir uma turma nova. E o primeiro módulo estará disponível já no dia 30 de março. Eu libero um módulo por semana, funciona dessa maneira. Eu estudei, eu desenvolvi esse método e eu sei que didaticamente esse é o melhor caminho. Isso controla a ansiedade daqueles alunos que querem ver o curso todo, querem saber quantas aulas vai ter, querem saber quanto tempo dura cada aula. Eu já comprei cursos online e eu tenho esse perfil de querer ver quantas aulas tem, quanto tempo leva cada aula e acelerar para terminar logo. E isso muitas vezes não é proveitoso. Então, pedagogicamente, a melhor maneira para o aluno aprender e apreender o conteúdo é um módulo de cada vez. Então, cada semana será disponibilizado um módulo.
Ah, mas eu não terminei de fazer o módulo e já saiu o outro. Sim, mas aí é uma questão de você organizar seu tempo e esse curso ficará disponível durante um ano na plataforma. Então, você tem um ano para ver, rever esse curso. Dessa forma, o aluno se dedica ao módulo de cada vez, faz as atividades com calma, como eu disse, no seu ritmo. E a segunda surpresa da noite, o bônus. Esse bônus também é mais do que uma cereja no bolo. É um morango daquele bem suculento. Eu vou pegar na sua mão e nós vamos resolver provas de proficiência que já foram usadas, provas inteiras, provas recentes. Então, além das tarefas que eu coloco nos módulos 2, 3, 4, 5 e 6, além dessas tarefas, eu ainda vou disponibilizar provas inteiras de proficiência, tanto do DELE, quanto do CIELE, quanto do CELU, quanto do DIE. Porque aí, qual que você precisa vai depender da universidade ou da empresa que você vai estudar ou trabalhar. Porque às vezes você faz uma prova de proficiência e a universidade exige outra. Então, você tem que ter essa informação. Qual que é a mais recomendada, digamos assim, a mais aceita, a mais famosa? É o DELE. Com certeza, com essa certificação, você não vai ter surpresas. Ah, essa eu não aceito. Ok? Mas nós veremos provas variadas, não somente do DELE. Nesse bônus, eu vou disponibilizar 4 horas de mentoria em grupo, onde eu vou fazer ao vivo uma simulação das provas de oralidade com você. Então, nesse momento, eu farei de conta que sou a entrevistadora da prova e você é o aluno que vai fazer a prova. Então, será realmente uma simulação de uma prova oral. Essa mentoria é muito legal. Os alunos adoram, porque eles sentem na pele como é uma prova oral. Porque eu incorporo a entrevistadora, né? Porque eu não contei, mas eu também fiz curso de teatro. Então, eu interpreto a entrevistadora e é ótimo. Além da correção comentada de 4 redações. Então, eu vou corrigir as redações, eu vou comentar o que está certo, o que está errado, o que pode melhorar, o que deveria ter sido feito, de 4 redações. Então, isso, pessoal, é um super bônus. Só por esse bônus, eu cobro, na minha mentoria individual, R$1.000. Só esse bônus de dar essa assistência individualizada para o aluno, de fazer a prova com ele, de fazer a simulação oral, de corrigir redação, só por isso, ok? O meu curso, com todo esse formato aí que eu mostrei para vocês, ele vale R$1.500. É claro que não é isso que eu vou cobrar de vocês, porque vocês estão aqui comigo nessa quinta-feira à noite, estão aqui me prestigiando, e isso tem muito valor para mim, eu valorizo muito isso, ok? Então, um curso presencial, só para vocês terem uma ideia, tá? Numa escola de idiomas, custa, em média, de 250 a 350 por mês. Mas o material didático que vocês sabem que vocês são obrigados a comprar, né? Essa faixa de preço. Uma hora aula particular de espanhol, uma hora aula por semana custa em média 100. Cursos online de espanhol, que tem aos montes por aí, custam em média 1.000. Tá? Como eu disse, a minha mentoria individual, só para trabalhar os bônus, que são as provas, né? Que aqui eu estou oferecendo para essa turma como bônus. Mas na minha mentoria individual eu ofereço como as provas
antigas, já utilizadas, para eles praticarem, tá? E o curso, só esse método é 1.500. Mas, mais uma surpresa para vocês. Estão sentados? E já estão quase caindo aí, achando que eu vou cobrar R$ 2.500? Não, calma, não saiam, não se desesperem, não. Para você conseguir a sua proficiência espanhola em 3 meses, você vai investir 12 parcelas de R$ 49,70. Então, para essa turma que eu estou abrindo agora, esse curso à vista fica por R$ 497. Quanto vale o seu futuro? R$ 49,70 por mês, pessoal. Você não compra nenhuma pizza. Certo? Então, o preço está bem acessível para tudo que eu estou oferecendo no meu método. E além disso, além desse preço ótimo para vocês, ainda tem as garantias. Eu vou dar para o aluno que quiser participar dessa turma 2 garantias. A garantia incondicional de 30 dias, mais a garantia condicional de 90 dias. Então, como é que funcionam essas garantias para vocês entenderem, não ficarem com dúvidas? A garantia incondicional é aquela que é incondicional, ok? O nome já diz. Não gostei do curso, não gostei do método, não me adaptei ao método, enfim. Ok, não tem problema nenhum. Eu te dou 30 dias de garantia incondicional. Pela lei brasileira, todo consumidor tem direito a 7 dias dessa garantia. Então, você pode devolver um produto que você não gostou, que você se arrependeu de comprar, enfim, em 7 dias. Mas eu estou te dando 30 dias. É só entrar em contato comigo ou com alguém da minha equipe e esse dinheiro será devolvido, 100% do seu dinheiro, sem querer saber por que quer devolver. Qual foi o problema, sem burocracias, ok? Essa é a garantia incondicional. Tá claro? E além dessa, como eu confio muito no meu método, eu sei que ele é eficiente, eu sei que ele funciona, eu também vou te dar uma garantia condicional. É uma segunda garantia. Esse curso ficará disponível lá na plataforma durante 1 ano, a partir da data que você o adquirir, durante 1 ano. Após esse ano, eu vou te dar 90 dias de garantia condicional. O que é isso? Se em 90 dias, após você ter assistido... Aí tem uma condição, né? Pessoal, é condicional. Então, tem uma condição para que isso aconteça, ok? A incondicional não tem condição nenhuma. Não gostei, não quero mais, quero meu dinheiro de volta, ok. A condicional tem umas regrinhas aí. Você tem que ter assistido todas as aulas do curso, feito as atividades dos 6 módulos, respondido aos modelos de prova de proficiência, enviado no mínimo 10 redações, participado de no mínimo 9 dos encontros online e ao vivo. Ou seja, eu tenho que perceber que esse aluno se comprometeu. Ele fez a parte dele. Eu fiz a minha parte, que foi apresentar o método, mostrar o caminho para a proficiência, e você fez a sua parte de estudar, se comprometer, fazer o que tinha que ser feito. Então, você fez tudo isso. Se mesmo assim você ainda não estiver se sentindo bem nos simulados das provas, não tiver alcançado a nota mínima exigida, eu vou fazer uma mentoria individual com você para traçar um plano de ação para o seu caso. Nesses 90 dias, após 1 ano
de aquisição do curso. Então, você terá esses 90 dias para colocar o plano de ação em prática. E se ainda assim, depois desse prazo, você não tiver nenhum resultado mínimo, eu devolvo 100% do seu dinheiro investido. Então, pessoal, com essas duas garantias, ou você ganha ou você ganha. Ou você ganha a sua proficiência, porque você vai ganhar. Se você seguir o meu método, você vai ganhar. Ou você ganha o seu dinheiro de volta. Você não perde. Quem pode perder aí sou eu. Você não perde nada. Ok? Então, pessoal, vocês têm 3 caminhos. Depois de tudo isso que eu falei, né? Vocês têm 3 opções. Ignorar tudo que eu disse, deixar para lá, vou seguir minha vida, o espanhol não é importante, eu já falo inglês, eu me viro no portunhol, vou dormir que eu tô com sono, amanhã é outro dia e tudo bem, vida que segue. Então, ignorou tudo que você está ouvindo aqui hoje. Você pode também aprender tudo isso sozinho, aprender espanhol sozinho, se virar para fazer as provas de proficiência sozinho. Você vai gastar mais tempo, você vai gastar mais dinheiro, você vai bater cabeça, como eu bati lá atrás, bati bastante cabeça para aprender. Ou você pode testar um método comprovado e validado e com duas garantias, como eu acabei de te explicar. Então, esse método foi comprovado e validado por centenas de alunos e estou te oferecendo 2 garantias. Então, aí agora a decisão fica a seu critério. O que você prefere fazer nesse momento da sua vida? Tudo que eu podia falar até agora eu falei, tudo que eu podia explicar para vocês nesse momento eu expliquei. Não quero me alongar mais também, porque já estamos aqui há mais de 1 hora e eu tagarelando, e vocês, final de dia, trabalharam, já devem estar cansados, né? Então, não vou me alongar mais. Eu quero comigo nesse curso alunos que estejam interessados em aprender espanhol de verdade, alunos que queiram entrar para a comunidade de alunos proficientes em espanhol. Então, se você quer estar comigo nessa jornada, eu ficarei muito feliz. Vai ser um prazer te receber nessa turma nova. As inscrições para essa nova turma ficarão abertas a partir de agora até o dia 28 de março, terça-feira que vem, às 23h59. Então, esse é o prazo para que vocês se inscrevam para essa nova turma e para que vocês alcancem a sua proficiência espanhola em 3 meses. Então, pessoal, agradeço muito a atenção de vocês, o tempo de vocês. Espero vê-los do outro lado. Lá do outro lado, no nosso curso Espanhol com K. Preparatório aí para a proficiência espanhola em 3 meses. Obrigada pela participação de todos e até a próxima.